Um homem rico que achou que podia humilhar qualquer um e uma pianista de bar que guardava um segredo devastador. Essa é uma daquelas histórias que provam que você nunca, jamais deve subestimar ninguém. O que estava prestes a acontecer naquele bar de luxo ia virar uma lenda. Se você gosta de histórias de reviravolta, onde o humilhado dá a volta por cima de forma espetacular, já se prepara, deixa o like e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora é inacreditável. Tudo começa em um daqueles bares de hotel 5 estrelas, onde o uísque é caro e o silêncio vale ouro. No canto, sentada em um grande piano de cauda preto, estava Clara. Os dedos dela se moviam com uma leveza e precisão que não combinavam com o ambiente. A música que ela tocava era suave, complexa, uma melodia que parecia carregar uma história inteira dentro dela. Não era um simples som de fundo, era arte sendo criada ao vivo, mas quase ninguém prestava atenção. Do outro lado do salão, em uma mesa de mogno, estava a razão pela qual ninguém prestava atenção. Ricardo. Ricardo era o tipo de cara que usava um terno de R$ 10.000 e fazia questão que todos soubessem. Ele falava alto demais, ria de um jeito forçado e gesticulava com as mãos como se estivesse regendo uma orquestra. Ele estava em uma missão clara: impressionar seu convidado. Um senhor estrangeiro, visivelmente mais velho e com um ar de quem já viu de tudo na vida. O maestro Volkov. Ricardo enchia o copo de Volkov, apontava para o lustre de cristal, contava uma piada que só ele achava engraçada, mas o convidado permanecia impassível, apenas observando o ambiente com um olhar analítico. E foi então que a música de Clara pareceu incomodar Ricardo. Ele parou no meio de uma frase, franziu a testa e olhou na direção do piano com puro desprezo. Ele precisava de um bode expiatório para o seu fracasso em entreter o convidado. E ele encontrou. Ricardo ergueu a mão e estalou os dedos no ar. O som foi seco, cortante. Um garçom que passava perto se virou imediatamente. Ricardo nem olhou para o funcionário, apenas apontou com o queixo na direção de Clara. A mensagem era clara. Segundos depois, ele se inclinou na direção de Volkov, mas projetou a voz para que as mesas ao redor pudessem ouvir. Essa musiquinha de fundo está me desconcentrando. Impossível fechar negócios importantes com esse barulho todo. A música parou. O corte foi tão abrupto que o silêncio repentino pareceu gritar. Cada cabeça no bar se virou para o piano. Clara, com as mãos ainda pairando sobre as teclas, virou o rosto lentamente. Ela não expressou raiva, nem medo, nem humilhação. Seus olhos encontraram os de Ricardo por 2 segundos. Um olhar neutro, vazio, que de alguma forma pareceu ainda mais desafiador. E então, tão subitamente quanto parou, ela retomou a melodia exatamente de onde havia parado. Mas havia uma diferença. O volume estava visivelmente mais baixo, quase um sussurro, um ato de puro profissionalismo. Para Ricardo, no entanto, aquilo foi uma declaração de guerra. A obediência silenciosa dela o enfureceu. O rosto dele se tornou uma máscara de fúria contida. Aquilo, para ele, era deboche. Ele bateu o copo de uísque na mesa com um pouco mais de força do que o necessário, e o som fez seu convidado, Volkov, erguer uma sobrancelha. Ricardo não ia aceitar aquilo. Ele precisava reafirmar seu domínio. Ele empurrou a cadeira para trás com um tranco, o som arrastando no piso de madeira e chamando a atenção de todos. Ele estava de pé. O show ia começar. Volkov, seu convidado, permaneceu sentado, pegou seu copo, girou o gelo e continuou observando a cena, agora com um interesse genuíno, quase clínico. Ricardo ajeitou o nó da gravata, estufou o peito e começou a sua marcha em direção ao piano. Seus sapatos caros batiam no chão, marcando o ritmo da sua arrogância. Um sorriso de escárnio começou a se formar em seu rosto enquanto ele se aproximava. O gerente do hotel, um homem de meia idade com um terno impecável, viu a cena se desenrolar
e seu rosto ficou pálido. Ele largou a prancheta que segurava e começou a se mover rapidamente na direção de Ricardo, já ensaiando a frase: Senhor, por favor, eu peço que... Mas Ricardo nem sequer virou o rosto. Quando o gerente estava a poucos metros, Ricardo simplesmente levantou a mão com a palma para a frente. Um gesto universal para pare. E o gerente parou. Congelou no lugar, impotente. Ricardo agia como o dono do mundo. Finalmente ele chegou ao seu destino. Ele parou em frente ao piano, sua figura alta projetando uma sombra sobre Clara. Ele a olhou de cima a baixo, demoradamente, como se estivesse inspecionando uma mercadoria com defeito. O bar inteiro estava em silêncio absoluto. As conversas morreram, os talheres pararam, todos prenderam a respiração. Mas Clara não se intimidou. Ela continuou tocando, e só quando a última nota da frase musical terminou, pairando no ar por um segundo, ela levantou as mãos das teclas, pousou-as calmamente sobre o colo, e só então ergueu o olhar para encará-lo. Ela estava esperando. Ricardo, parado em frente a Clara, saboreou o silêncio. Ele queria que todos vissem seu poder. Com um gesto teatral, ele enfiou a mão no bolso interno do seu paletó de grife, mas ele não puxou uma carteira de couro fina. Ele tirou um bolo de dinheiro vivo, embolado e preso por um simples elástico de borracha. Eram notas de valores baixos, amassadas, o tipo de dinheiro que se dá para um flanelinha. E então, com um movimento rápido e desdenhoso do pulso, ele não entregou, não ofereceu. Ele arremessou o dinheiro na direção dela. O elástico se partiu no ar e as notas se espalharam sobre a tampa preta e brilhante do piano como folhas secas. Algumas notas mais leves flutuaram e caíram no chão ao redor dela. O ato foi calculado para chocar, e chocou. Ricardo então abriu um sorriso largo que não chegava aos olhos e proclamou em voz alta, para que cada canto do bar pudesse ouvir: aqui, para você tocar alguma coisa que preste, algo mais útil. O olhar de Clara, que estava fixo no dele, desceu lentamente. Ela observou as notas espalhadas sobre seu instrumento, depois as que estavam no chão. Ela olhou para o dinheiro como quem olha para um inseto morto, sem nojo, sem raiva, apenas com uma profunda ausência de interesse. E então, seu olhar subiu de volta e se fixou no rosto dele. Nenhum músculo se moveu, era um rosto de pedra. A falta de reação dela o desestabilizou por 1 milésimo de segundo. Ricardo, achando que a piada precisava de um clímax, virou-se para sua mesa e piscou para Volkov, seu convidado. Ele abriu os braços ligeiramente, como um mágico no final de um truque, esperando os aplausos. A postura dele gritava: viu como eu sou o dono de tudo? Viu como eu a quebrei? Mas a reação que ele esperava não veio. Volkov não sorriu, não aplaudiu. Ele sequer olhou para Ricardo. Seus olhos continuavam cravados em Clara, na pianista. A expressão do maestro era de uma intensidade desconcertante, como se ele estivesse tentando decifrar um código, vendo algo que mais ninguém ali conseguia ver. O sorriso de Ricardo vacilou, mas ele não podia recuar. Ele dobrou a aposta. Ele se virou novamente para Clara, e sua voz agora pingava um sarcasmo venenoso. Sabe o que eu quero ouvir? Uma música à sua altura. Ele fez uma pausa dramática. Parabéns para você. Simples, fácil. É o máximo que seu talento deve alcançar, não é mesmo? A ofensa foi tão direta, tão brutal, que um casal na mesa ao lado soltou uma risadinha nervosa e desconfortável. Outros clientes, visivelmente constrangidos, olharam para seus pratos, para seus copos, para o teto, qualquer lugar que não fosse o piano. A humilhação agora era coletiva. Foi nesse momento que o gerente do hotel, que até então parecia uma estátua, finalmente reuniu coragem e deu um passo à frente. Senhor, por favor, isso é inadmissível, ele começou a dizer com a voz trêmula. Ricardo nem se virou para olhá-lo. Ele apenas ergueu um dedo indicador. Chiu!
O gerente se calou na hora. Ela é uma funcionária, continuou Ricardo, sua voz cortante como vidro. Eu sou o cliente. Se eu quiser que ela cante o hino nacional de ponta cabeça, ela vai tentar. Ela faz o que eu mando. Fim de papo. A declaração selou o destino do gerente, que recuou um passo, derrotado. Então, Ricardo deu o golpe final. Ele se inclinou sobre o piano, o rosto a poucos centímetros do de Clara, invadindo seu espaço pessoal. E com uma falsa gentileza que dava náuseas, ele sussurrou para que só ela ouvisse. Ou você é tão ruim que não sabe tocar nem isso. Clara não se moveu. Suas mãos continuavam pousadas sobre as teclas, imóveis como mármore. O bar inteiro assistia, em um silêncio mortal, esperando o inevitável. As lágrimas, a desistência, a fuga. Mas nada veio. A única coisa que se moveu foi seu peito, que subiu e desceu lentamente uma única vez. Uma respiração longa, profunda, quase imperceptível. Era o tipo de respiração que um mergulhador faz antes de saltar para o abismo. A tensão no ar podia ser cortada com uma faca. Todos os olhares, do garçom ao CEO na mesa do canto, estavam fixos nela. E Ricardo? Ele se afastou um passo do piano, como um artista se afasta para admirar sua obra. Ele cruzou os braços sobre o peito e um sorriso de pura satisfação se espalhou por seu rosto. Era o sorriso de um predador que acaba de encurralar a presa. Ele estava convencido da sua vitória absoluta. Ele achou que tinha vencido, que tinha transformado a pianista em um mero objeto para seu show de arrogância. O que ele não sabia, o que ninguém naquele bar poderia sequer imaginar, era que ele não tinha encurralado a presa. Ele tinha acabado de cutucar uma leoa adormecida com uma vara curta. Ele acabara de armar com as próprias mãos a armadilha que estava prestes a destruir sua vida. Enquanto Ricardo se deleitava com o silêncio, cruzando os braços e esperando pela rendição final da pianista, havia algo acontecendo que ele não podia ver. Algo que só nós, a audiência, estamos prestes a saber. E é exatamente aqui que essa história deixa de ser sobre uma simples humilhação e vira uma lenda. Porque aquela mulher sentada ali, imóvel sob o peso do desprezo de Ricardo, não se chamava Clara. Esse nome era uma farsa, uma casca vazia. O nome verdadeiro dela, o nome que o mundo da música sussurrava com reverência e saudade, era Elisa de Ângeles. Esqueça a imagem da musicista de bar. Imagine outra cena. Os maiores e mais prestigiados teatros da Europa, lotados até o teto. Viena, Paris, Milão. No centro de um palco iluminado por um único feixe de luz, uma jovem de cabelos escuros e mãos que pareciam ter vida própria, hipnotizando milhares de pessoas. Essa era Elisa. Ela não era só boa, ela era um fenômeno. A crítica especializada a chamava de mãos de anjo, alma de tempestade. Era, sem debate, a maior pianista de sua geração, ponto final. A técnica dela era tão limpa, tão absurdamente perfeita, que chegava a ser assustadora. Então, 5 anos atrás, no auge absoluto de sua fama, quando o mundo estava a seus pés, ela sumiu. Puf! Desapareceu do mapa, sem um único comunicado à imprensa, sem uma nota de despedida. Cancelou uma turnê mundial com ingressos esgotados e simplesmente evaporou. O mundo da música entrou em choque, mas ninguém nunca soube o porquê. Agora, nós vamos saber. A tragédia que silenciou Elisa aconteceu em um palco em Londres. Era o final de um concerto, a plateia inteira estava de pé, gritando e aplaudindo. Enquanto ela fazia a última reverência, seu mentor e pai adotivo, o homem que a encontrou em um orfanato e a ensinou cada nota que sabia, Mestre Petrov, sofreu um ataque cardíaco fulminante na primeira fileira. Ele morreu ali, na frente dela, enquanto os aplausos ainda ecoavam no teatro. A partir daquele exato momento, o cérebro de Elisa criou uma conexão terrível. O som do sucesso se tornou o som da morte.
O som dos aplausos se misturou com o som da sirene da ambulância. O palco, que antes era seu refúgio, seu paraíso, virou a cena de um crime emocional, uma memória que ela não conseguia apagar. E ali, nos bastidores daquele teatro em Londres, ela fez uma promessa a si mesma. Nunca mais tocaria em um grande palco. Nunca mais buscaria a fama que, de alguma forma distorcida, ela culpava pela morte do homem que mais amava. E foi assim que a genial Elisa de Angelis morreu para o mundo, e a simplória Clara nasceu. Trabalhar em bares de luxo, usando um nome falso, era seu exílio autoimposto. Era a única forma que encontrou de ficar perto de um piano, a única conexão física que ainda tinha com a memória de seu mentor, mas sem a pressão, sem os holofotes, sem as memórias esmagadoras daquela noite. E é aí que a ficha cai sobre a ironia mais cruel e deliciosa dessa história. Aquele homem, Ricardo, em sua torre de arrogância, estava humilhando Elisa de Angelis, zombando de seu pouco talento, justamente na única área do universo onde ela era uma rainha incontestável. Ele estava tentando ensinar uma lição de poder para a pessoa mais poderosa daquela sala, e ele nem fazia ideia. É crucial entender isto. Desde aquela noite trágica em Londres, Elisa nunca mais tocou uma peça de concerto completa. Ela tocava melodias, fragmentos, harmonias suaves para não chamar atenção, mas ela nunca mais liberou a tempestade que vivia dentro de seus dedos. Até agora, porque o pedido nojento de Ricardo, a exigência humilhante para que ela tocasse "Parabéns para você", não foi só um insulto. Foi a pedrada final na represa que segurava 5 anos de dor, luto e música reprimida. E enquanto ela respirava fundo, o que ela ouvia em sua mente não era a voz arrogante de Ricardo. Era outra voz. Uma voz antiga, gentil e poderosa. Era a voz de Mestre Petrov, dizendo a frase que ele repetiu durante toda a vida dela. Sua música é sua voz, Elisa. Nunca, jamais, deixe ninguém silenciá-la. E quando a câmera da nossa história foca de volta no rosto dela, algo fundamental mudou. O vazio em seus olhos desapareceu. No lugar dele surgiu uma chama, uma determinação fria, cortante e absolutamente aterrorizante. Ricardo achou que ia ouvir "Parabéns para você". Mal sabia ele que estava prestes a ter um lugar na primeira fila para uma ressurreição. O primeiro ato de Elisa de Angelis, a rainha ressuscitada, não é musical. É uma declaração de guerra silenciosa. Ela olha para o dinheiro de Ricardo, as notas de baixo valor espalhadas sobre a madeira negra e polida do piano, o símbolo da sua humilhação. Ela não recolhe, ela não guarda. Ela levanta a mão direita, lentamente, os dedos juntos. E com as costas da mão, em um único movimento fluido, preciso e carregado de desdém, ela varre todas as notas para o lado. As cédulas voam da tampa do piano e caem no chão em uma cascata patética e silenciosa, juntando-se às outras que já estavam lá. A boca de Ricardo se abre. O sorriso de vitória que ele ostentava congela e morre em seu rosto. Ele dá um passo instintivo para trás, como se tivesse levado um tapa na cara. Aquele gesto, aquele simples varrer de notas, foi mais alto que qualquer grito. Foi um ato de desafio puro, aberto e televisionado para cada par de olhos naquele bar. Mas Elisa já não estava mais olhando para ele. Ela o havia descartado. Seu foco agora era outro. Com uma calma assustadora, ela se levanta do banco do piano. Ela se vira para o mecanismo giratório na lateral do assento e com as 2 mãos ela o gira. O banco sobe, talvez 1 centímetro, não mais que isso. Um ajuste milimétrico, quase imperceptível para um leigo, mas para um músico. Era o equivalente a um general ajustando o mapa antes da batalha. Ela se senta novamente. A postura dela muda instantaneamente. A coluna, antes relaxada, agora está perfeitamente reta. Ela testa a altura, a distância.
Seus pés encontram os pedais de latão e ela os pressiona uma, duas vezes, sentindo a resistência, calibrando a resposta. Tudo isso em um silêncio absoluto e metódico. E então vem o ritual. Um ritual que faria qualquer músico de verdade no recinto prender a respiração. Elisa estica os braços para a frente, paralelos ao chão, e começa a flexionar os dedos, um de cada vez, com uma lentidão deliberada. Primeiro o polegar direito, depois o indicador, o médio, o anelar, o mínimo, depois a mão esquerda. Ela faz isso como um cirurgião se preparando para a operação mais complexa e delicada de sua vida. Ela estava aquecendo suas armas, despertando os soldados que estavam adormecidos há 5 longos anos. Satisfeita, ela então fecha os olhos. Por 3 segundos, que parecem uma eternidade. E é aqui que o narrador te conta. Ela não está rezando. Ela não está meditando. Ela está visualizando a primeira página de uma partitura que não está em nenhum papel, pois está gravada a fogo em sua alma. A peça que ela escolhe não é aleatória, não é um improviso, é A Tempestade da Alma. Uma composição de seu falecido mentor, Mestre Petrov. Uma peça lendária no meio musical, conhecida por ser tão brutalmente difícil, tão exigente física e emocionalmente, que a lenda dizia que apenas 2 pessoas no mundo eram capazes de tocá-la de verdade. O próprio Petrov, o compositor, e sua única e genial protegida, Elisa de Ângeles. E então ela abre os olhos. O olhar dela encontra o de Ricardo através do bar. Aquele olhar frio, focado e agora incrivelmente poderoso o congela no lugar. A voz dela finalmente corta o silêncio e ela sai calma, clara, sem nenhum traço de tremor. Eu aceito seu pedido, ela diz, para que todos ouçam. Vou tocar Parabéns para você. Ela faz uma pausa que dura uma vida. Mas vou tocar a minha versão. A ficha de Ricardo não cai. Ele ouve a frase e solta uma risada curta e arrogante. Ele acha que é uma piada, uma última e patética tentativa dela de manter alguma dignidade. Ele não faz a menor ideia da ameaça mortal contida naquelas palavras. Mas do outro lado do salão, alguém entendeu. Volkov, o convidado misterioso que até então estava relaxado e reclinado na cadeira, se inclina para a frente. Ele pousa os cotovelos na mesa, entrelaça os dedos sob o queixo. Sua curiosidade se transformou em uma atenção intensa e penetrante. Ele sabia que algo extraordinário estava para acontecer. Elisa ignora a risada de Ricardo como se fosse o zumbido de um mosquito. Ela se vira de frente para o piano. Então, ela levanta as 2 mãos e as posiciona sobre o teclado. A postura não é mais a da musicista de bar, é a postura de concerto. Os pulsos altos, os dedos perfeitamente curvados, prontos para o ataque. O silêncio no bar agora é absoluto. Não se ouve o tilintar de gelo, não se ouve uma respiração. Toda a vida daquele lugar parou, esperando pela primeira nota da canção infantil que Ricardo pediu. Mas o que estava por vir não era uma canção de ninar. Era o som de uma tempestade sendo libertada de sua jaula. As mãos de Elisa, que estavam pairando em posição de concerto sobre o teclado, finalmente descem. Mas elas não descem com gentileza para tocar uma melodia infantil. Elas caem como 2 falcões sobre uma presa. E então o ataque. Não é uma nota suave, é uma explosão, um acorde poderoso, sombrio e dissonante, rasga o silêncio do bar com a força de um trovão. Não é parabéns para você. Não é nada que ninguém naquele ambiente sofisticado já tenha ouvido na vida. É um grito de guerra musical, uma declaração de que a brincadeira acabou de forma brutal. O som é tão violento, tão fisicamente presente no ar, que atinge Ricardo como uma onda de choque. Ele literalmente dá um passo para trás, seu corpo reagindo por puro instinto de sobrevivência, como se tentasse se desviar de um golpe. O sorriso arrogante que ele tinha no rosto desaparece, sendo substituído por uma máscara de choque e confusão.
Seus olhos se arregalam e ele balbucia "O que é isso?", que ninguém consegue ouvir, pois a música já o engoliu. Mas não há tempo para processar o acorde, porque imediatamente após a explosão inicial, os dedos de Elisa começam a se mover. E a palavra mover não faz a menor justiça ao que acontece. Os dedos dela voam. Eles se transformam em um borrão indecifrável sobre as teclas brancas e pretas. Uma cascata de notas, um arpejo furioso e incrivelmente complexo, sobe das teclas mais graves do piano para as mais agudas em uma fração de segundo. É um som que sobe como um foguete, preenchendo cada centímetro cúbico do salão e fazendo os copos na mesa vibrarem. E nesse momento, a ficha começa a cair para todos no bar. A complexidade, a velocidade, a agressividade daquelas primeiras notas deixam uma coisa dolorosamente clara para qualquer um com um pingo de ouvido musical. Aquilo não era música de bar. Aquilo não era nem mesmo uma peça comum de concerto. Era algo de outro mundo, um nível de virtuosismo que simplesmente não deveria existir ali. As cabeças em todas as mesas se viram em uma sincronia quase perfeita. Um homem que estava prestes a levar um copo de vinho à boca para no meio do caminho, com a mão tremendo no ar. Uma mulher em outra mesa deixa o garfo cair sobre o prato de porcelana, e o som metálico agudo é a única outra coisa que se ouve em meio à torrente de notas. Todos estão com os olhos fixos na figura que minutos antes era apenas a pianista. O gerente do hotel, que tinha começado a se mover novamente para tentar intervir, para no meio do caminho, como se tivesse batido em uma parede invisível. Ele fica ali, de pé, no meio do salão, a boca entreaberta, completamente paralisado. A expressão dele é a de quem está testemunhando um milagre ou uma assombração. Ricardo, em pânico crescente, busca validação. Ele se vira desesperadamente para seu convidado, Volkov, na esperança de encontrar a mesma confusão que sentia. Mas o que ele encontra em Volkov é muito, muito pior. O rosto do maestro está branco, pálido como papel. Seus olhos, antes apenas curiosos, agora estão arregalados em um nível de incredulidade que beira o pavor. A boca de Volkov se move e ele sussurra algo para si mesmo, uma única palavra que o barulho da música impede Ricardo de ouvir. E então, tão rápido quanto começou, a primeira torrente de notas para. A frase musical termina abruptamente em uma única nota longa, aguda e suspensa. A nota não morre. Ela paira no ar como uma ameaça, vibrando com a energia de tudo o que acabou de acontecer. Nesse segundo de silêncio tenso, Elisa faz algo devastador. Ela levanta a cabeça do teclado e olha diretamente para Ricardo. Apenas para ele. Seu olhar não é mais neutro, não é mais vazio. Agora ele é frio, cortante e carrega o peso de 5 anos de silêncio. É o olhar de um juiz que acaba de anunciar a sentença de morte. E o recado não verbal era claro. Você queria um show? Aqui está ele. E é só o começo. E antes que Ricardo possa esboçar qualquer reação, antes que qualquer um no bar possa sequer soltar o ar que prendeu nos pulmões, as mãos dela descem novamente sobre o piano. A música retorna, mas agora, de alguma forma, ainda mais rápida, ainda mais furiosa, ainda mais complexa. Se a primeira parte foi o aviso, a segunda era a tempestade chegando com força total. E é aí que o século XXI entra em cena. 1, depois 2, depois 10 clientes, como que por instinto, pegam seus celulares. As pequenas luzes vermelhas de gravação começam a pipocar pela penumbra do salão. Todos ali sabem, instintivamente, que estão testemunhando algo histórico, algo que precisa ser registrado para a posteridade. Ricardo abre a boca para tentar dizer alguma coisa. Talvez para gritar pare, talvez para tentar rir e fingir que tudo aquilo fazia parte do seu plano. Mas nenhum som sai.
Sua voz, que minutos antes comandava o bar com arrogância, agora está presa em sua garganta, inútil. O poder avassalador daquela música o calou, o silenciou por completo. Ele não era mais o mestre de cerimônias. Ele era apenas um espectador impotente da sua própria destruição. E se a primeira parte da música foi um soco no estômago, o que veio a seguir foi um nocaute técnico. A mão esquerda de Elisa, que até então parecia apenas rápida, agora se transforma em uma criatura independente, uma aranha de 5 pernas correndo descontrolada pelas teclas graves do piano. Ela não toca notas, ela martela o teclado, produzindo uma linha de baixo que soa como uma manada de bisões em fúria. É um som trovejante, gutural, que vibra através do piso de madeira e sobe pelas pernas das cadeiras. As pessoas sentem a música no peito, uma vibração física que as impede de respirar direito. Enquanto isso, a mão direita dela faz o exato oposto. Ela dança. Ela flutua sobre as teclas agudas com uma leveza sobrenatural, produzindo uma melodia cristalina, complexa e dolorosamente bela. É uma melodia que parece chorar e sorrir ao mesmo tempo. E é aí que a ficha cai para qualquer um que entenda o mínimo de música. Ela está tocando 2 músicas completamente diferentes, uma em cada mão, ao mesmo tempo. E as 2 melodias não apenas coexistem, elas batalham, elas conversam, elas se entrelaçam em uma harmonia impossível. E é nesse exato momento que o narrador te conta o segredo da peça. A Tempestade da Alma era famosa exatamente por isso. Era uma peça escrita para testar os limites do cérebro humano, exigindo que o pianista mantivesse 2 linhas melódicas e rítmicas completamente independentes. Era considerada por muitos como intocável. Mas Elisa não estava apenas tocando. Ela estava dominando a peça. Ela estava humilhando a própria lenda da música. E então ela começa a modular o volume. Em 1 segundo, a música é um sussurro. A mão esquerda mal toca as teclas e a direita produz notas tão suaves que as pessoas se inclinam para a frente para tentar ouvir, prendendo a respiração. O silêncio no bar é tão profundo que se pode ouvir o zumbido da máquina de gelo atrás do balcão. E, de repente, sem nenhum aviso, a explosão. As 2 mãos caem sobre o piano com a força de um raio, e o som volta com o dobro da intensidade de antes. A mudança é tão abrupta, tão chocante, que várias pessoas na plateia dão um pulo na cadeira. É um ataque cardíaco musical. A música não é mais só som, ela está viva. Ela conta uma história sem precisar de uma única palavra. As notas graves são a dor, a perda, a escuridão do luto. As notas agudas são a esperança, a luta, a memória de dias mais felizes. E a batalha entre as 2 mãos é a própria batalha de Elisa nos últimos 5 anos. E ela está colocando tudo para fora, ali, na frente de todos. A execução dela é sobre-humana. Há uma passagem no meio da peça, famosa por ser um filtro, onde os dedos da mão direita precisam saltar sobre os da mão esquerda em uma velocidade alucinante. É um truque de circo técnico que 99% dos pianistas do mundo nem tentam executar. Elisa não apenas executa, ela o faz com os olhos fechados, ela não precisa ver o teclado. O piano é uma extensão do seu corpo, da sua alma. O suor começa a escorrer pela sua testa, pingando sobre as teclas. Mas sua concentração é absoluta. Seu rosto, antes uma máscara de frieza, agora se contorce em uma expressão de dor e êxtase. Ela se inclina sobre o piano, o corpo balançando para frente e para trás, em uma dança febril com o instrumento. Ela não está mais em um bar de hotel. Ela está em outro lugar, em outro tempo, revivendo cada segundo da sua tragédia pessoal e transformando-a em arte. E as pessoas sentem isso. A performance não é mais só técnica, ela é visceral. Um homem de meia idade na mesa perto do bar
que minutos antes ria da piada de Ricardo, agora está com os olhos cheios de lágrimas, olhando para o piano sem piscar. Uma jovem na mesa do canto soluça silenciosamente, com a mão sobre a boca. Eles não estão mais assistindo a uma musicista. Eles estão hipnotizados, estão testemunhando um exorcismo. E Ricardo? Ricardo olha para essa cena, para os rostos maravilhados, para as lágrimas, para a admiração pura e irrestrita, e o pânico finalmente se instala em seu coração. A ficha dele, que era de concreto armado, finalmente cai. Ele não está humilhando uma pianista de bar. Ele está de pé no meio de um evento histórico. Ele está testemunhando de graça uma performance que pessoas pagariam fortunas para ver. E ele é o vilão da história, o idiota, o palhaço. E então a música atinge seu clímax. Elisa entra na parte final da peça, uma série de acordes martelados com uma velocidade e força que parecem impossíveis para um ser humano. Seus braços se movem para cima e para baixo. Seus dedos se transformam em um borrão branco e preto sobre o teclado. O som é o de uma tempestade real, o de ondas quebrando contra rochas, o do coração de um titã batendo descontroladamente. E então, o golpe final. Ela finaliza a peça com o mesmo acorde poderoso e dissonante com que começou. A nota explode no salão e fica ali, ressoando, vibrando, ecoando no silêncio que se segue. E só então a tempestade acaba. Elisa fica imóvel por um instante, a cabeça baixa, o cabelo grudado no rosto pelo suor, o peito subindo e descendo violentamente, enquanto ela luta para recuperar o fôlego. Ela deu tudo, deixou cada gota de sua alma naquelas teclas, e o bar inteiro, em silêncio absoluto, apenas a observa, tentando entender o que diabos acabou de acontecer. O último e poderoso acorde da performance de Elisa vibra pelo salão e lentamente morre. E o que vem a seguir é um silêncio diferente de todos os outros. Não é um silêncio constrangido. É um silêncio denso, pesado, carregado de uma eletricidade quase palpável. Ninguém se move, ninguém ousa respirar. É o silêncio da perplexidade absoluta, o silêncio que vem depois de testemunhar o impossível. Dura 1 segundo, 2, 3 segundos que parecem uma eternidade. Nesse vácuo, Ricardo, em um último e patético ato para tentar retomar o controle da narrativa, tenta fabricar uma reação. Ele abre a boca, o cérebro gritando para que ele force uma risada, para que ele diga algo como: "Viram só o truque dela? Impressionante, não?" Ele precisa provar que ainda está no comando, mas sua garganta está seca, fechada pelo pânico. O que sai não é uma risada, é um som patético, um engasgo, um grasnido curto que morre no ar, tornando sua impotência ainda mais visível. E é nesse exato momento de sua falha que o som verdadeiro retorna ao bar. Começa com uma única pessoa. Um senhor de terno na mesa do canto que se levanta lentamente como se estivesse em uma igreja e bate palmas. Uma palma, 2, com força e deliberação, e aquele som é o estopim. É como acender um pavio em um barril de pólvora. Uma segunda pessoa se levanta, depois 5, depois 10, e em menos de 5 segundos o silêncio é completamente aniquilado por uma ovação ensurdecedora. As pessoas não estão só aplaudindo, elas estão de pé, gritando bravo, bravo, assobiando. É a ovação de um grande teatro, não de um bar de hotel. Ricardo vira a cabeça de um lado para o outro, os olhos saltando das órbitas em pânico. Ele vê os rostos das pessoas e a expressão delas é de puro êxtase. A admiração é tão palpável que parece uma força da natureza. A expressão no rosto de Ricardo começa a se transformar. A confusão dá lugar ao choque. O choque dá lugar ao entendimento. E o entendimento dá lugar ao puro e absoluto terror. Ele vê o CEO, que era seu rival de negócios, aplaudindo com um fervor que ele nunca viu. Ele vê a mulher que o olhou com desdém alguns minutos antes, agora olhando para Elisa com uma expressão de idolatria.
E então, a ficha mais dolorosa de todas cai com o peso de uma bigorna. Aquela admiração, aquela reverência, era exatamente o que ele queria para si mesmo quando começou sua performance de humilhação. Ele queria que Volkov e todos os outros o olhassem daquele jeito. E agora eles estão dando essa adoração para a sua vítima, e para ele só sobram olhares de desprezo. Em um último pingo de esperança, ele se vira para seu convidado. Talvez Volkov, o homem sofisticado, esteja achando tudo um grande exagero, mas a visão que ele tem é a pá de cal em sua alma. Volkov não está sentado, ele está de pé, como todos os outros. Mas, diferente dos outros, ele não está aplaudindo. Ele está parado, imóvel, com as mãos ao lado do corpo. Seu rosto está pálido, e sua expressão é de uma reverência e um choque tão profundos que parece que ele acabou de ver uma aparição divina. É o olhar de um devoto diante de um milagre. Ricardo, quebrado, dá um passo trôpego na direção de Volkov. Ele levanta a mão, a boca se abre para dizer alguma coisa, qualquer coisa. Maestro, isso é só um truque, ela... Ele nem consegue terminar a frase. Volkov, sem sequer desviar os olhos do piano, sem conceder a Ricardo um único olhar, levanta a mão esquerda. Um gesto curto, seco, imperativo. Um gesto que dizia, sem palavras, cale a boca, não me perturbe. Ricardo para no meio do passo. A mão dele fica no ar por um segundo e depois cai, pesada. Sua boca se fecha. Ele foi dispensado como um inseto. E aí, ele percebe o horror final. Ninguém, absolutamente ninguém, está olhando para ele. Toda a atenção, cada par de olhos, cada câmera de celular está focado na figura ofegante de Elisa, que começa a levantar a cabeça lentamente. Naquele momento, Ricardo, o homem que se achava o centro do universo, se tornou invisível. Um fantasma em sua própria festa de humilhação. A arma que ele disparou deu um giro de 180 graus no ar e o atingiu em cheio no peito. Seu rosto, antes vermelho de arrogância, agora está branco, banhado em um suor frio que começa a escorrer por suas têmporas e pela lateral do pescoço. Sua mandíbula treme incontrolavelmente. Seu olhar desce para o chão e ele vê as notas de dinheiro que jogou. O dinheiro que era seu símbolo de poder agora parece lixo, um monumento vergonhoso à sua própria estupidez. E ele começa a ouvir os sussurros por trás da cortina de aplausos. As pessoas começam a falar entre si. E ele consegue ouvir fragmentos. Foi aquele idiota que a provocou. Ele pediu, parabéns para você, dá para acreditar. Que imbecil, quase nos fez perder isso. Eles não estão mais falando sobre o talento dela. Estão falando sobre a estupidez dele. Sua tentativa de parecer um leão o transformou na piada da noite. O poderoso chefão virou o bobo da corte em menos de 10 minutos. E é aí que ele entende a escala catastrófica de seu erro de julgamento. Não foi uma gafe social. Foi um suicídio de reputação, ao vivo e a cores. O chão do bar de luxo parece de repente macio e instável. Ele sente uma vertigem, como se o mundo estivesse girando, e ele está prestes a ser engolido por um buraco que ele mesmo cavou com as próprias mãos. A realidade o atinge com a força de um trem. Enquanto o bar ainda ecoa com os aplausos e os gritos de bravo, uma nova ação começa. E essa ação silencia todas as outras. Maestro Volkov, o convidado de honra de Ricardo, o homem que assistiu a tudo com uma intensidade de predador, começa a se mover. Ele não caminha apressadamente. Ele se move com um propósito lento e deliberado, saindo de trás de sua mesa. E à medida que ele caminha em direção ao piano, algo estranho acontece. As pessoas mais próximas a ele percebem seu movimento e sua expressão solene e param de aplaudir. E essa quietude se espalha como uma onda de silêncio que segue Volkov em sua jornada. A multidão, como se obedecesse a um comando invisível, abre um caminho para ele.
Em segundos, os aplausos morrem completamente, substituídos por um silêncio ainda mais profundo e curioso do que antes. Todos os olhos que estavam em Elisa agora se dividem entre ela e o homem misterioso que se aproxima. Ricardo, vendo seu convidado se mover, sente um pingo de esperança. Talvez Volkov vá repreender a pianista. Talvez ele vá colocar um fim naquela loucura. Mas a esperança dura pouco. Volkov passa direto por Ricardo, que ainda está paralisado no meio do salão, e nem sequer o roça com o ombro. Ele passa como se Ricardo fosse um holograma, um objeto sem substância. Ele para ao lado do piano, a poucos metros de Elisa, que ainda está com a cabeça baixa, tentando recuperar o fôlego. E então ele fala. Sua voz não é alta, mas ela carrega uma autoridade, um peso que preenche cada canto do ambiente e faz todos se arrepiarem. E ele não a chama de Clara. Ele diz com uma clareza devastadora: Elisa, Elisa de Angelis. Ele faz uma pausa. Eu nunca, em toda a minha vida, pensei que ouviria essa peça novamente. A bomba explode. O nome Elisa de Angelis paira no ar. Para muitos ali, o nome não significa nada. Mas para alguns, os mais velhos, os mais ligados ao mundo da arte e da música, é como se ele tivesse dito o nome de um anjo caído. Um suspiro coletivo percorre o bar. As pessoas se olham cochichando. Ele disse Elisa de Angelis? Ao ouvir seu nome verdadeiro, Elisa finalmente levanta a cabeça. Seus olhos, ainda marejados pelo esforço e pela emoção, encontram os de Volkov. E no rosto dela, uma nova expressão surge: reconhecimento e choque. Ela o conhece. E é aqui que o narrador te conta a segunda parte do segredo, a parte que nem Elisa sabia. Anton Volkov não era um investidor qualquer que Ricardo desenterrou. No mundo da música clássica, ele era uma lenda viva, um dos maiores maestros do século. E mais importante, ele era o maior rival e, secretamente, o melhor amigo de seu falecido mentor, Mestre Petrov. Ricardo, ouvindo o nome, não entende nada. Quem é Elisa de Angelis? Mas ele vê a reação no bar, ele vê a expressão no rosto da pianista, e um novo tipo de medo, um medo mais específico e mais profundo, começa a subir por sua espinha. Volkov, percebendo a confusão geral, vira-se ligeiramente para a plateia atônita. Ele se torna o mestre de cerimônias do apocalipse de Ricardo. Para aqueles que não entendem, diz ele, sua voz ressoando com poder. Esta peça que vocês acabaram de ouvir se chama A Tempestade da Alma. Foi a obra-prima do meu falecido amigo, Mestre Petrov. Ele faz uma pausa, deixando o peso do nome assentar. E ele sempre me disse que ele a compôs, mas que apenas uma alma neste mundo poderia verdadeiramente libertá-la. E então ele se vira e aponta diretamente para Elisa. Essa alma, a protegida dele, a herdeira dele, a grande Elisa de Angelis, que todos nós, no mundo da música, pensávamos ter perdido para sempre. As palavras caem como sentenças. As pessoas agora olham para Elisa com uma nova reverência. Não é mais a pianista de bar, é um tesouro perdido que foi encontrado. E Ricardo, ouvindo isso, sente o sangue gelar em suas veias. A ficha dele, que já estava no subsolo, começa a cavar em direção ao núcleo da Terra. A pianista inútil era um prodígio mundialmente famoso. O convidado que ele trouxe para impressionar com seu poder era uma lenda da música, o melhor amigo do mentor dela. O nível do seu erro, da sua estupidez, atinge proporções cósmicas. E então, Volkov se vira para Ricardo. E pela primeira vez naquela noite, o maestro olha diretamente para ele. E a expressão no rosto de Volkov não é de raiva. É de um desprezo tão puro, tão absoluto, que é quase uma violência física. Você não me convidou aqui para fechar um negócio, não é, senhor Ricardo? Diz Volkov, a voz baixa e cortante. Você me trouxe aqui para testemunhar isso. E ele gesticula com a mão aberta. Não para Elisa, mas para o dinheiro no chão. Para a lembrança da cena de humilhação que Ricardo criou.
A acusação é brutal. Volkov está dizendo que Ricardo o usou como plateia para seu pequeno show de crueldade. E para finalizar a execução, Volkov se vira de volta para Elisa, ignora completamente a existência de Ricardo mais uma vez e faz algo que choca a todos. Ele se inclina para a frente e faz uma reverência profunda e formal. Não uma reverência de cavalheiro, mas a reverência que um músico faz a outro de igual ou maior estatura em um palco de concerto. Um gesto de respeito máximo. O choque no rosto de Ricardo, que parecia já ter atingido seu limite, se transforma em puro e abjeto desespero. Ele não cometeu um erro. Ele cometeu suicídio contra o seu sucesso, e o mundo inteiro estava assistindo. Depois da reverência de Volkov, um gesto que selou a nova realidade do ambiente, Elisa finalmente se firma sobre as próprias pernas e se levanta do banco do piano. O corpo dela ainda treme um pouco, um resquício visível da adrenalina e da emoção que a consumiram. Volkov se aproxima mais um passo, e a expressão em seu rosto antes de choque e reverência agora se suaviza, mostrando um carinho quase paternal. Com uma delicadeza inesperada, ele pega uma das mãos trêmulas dela entre as suas duas mãos, e com a voz baixa, para que tecnicamente só ela ouvisse, mas em um silêncio onde todos podiam ler seus lábios, ele diz: "Onde você esteve, minha querida? O mundo inteiro sentiu sua falta." Essa interação, esse gesto íntimo, a forma como ele a chama de minha querida, é a confirmação final para todos no bar. Não há mais espaço para dúvidas. A história é real. E nesse exato momento uma coisa curiosa acontece. Os vários celulares que estavam erguidos gravando fazem um pequeno movimento. As câmeras, que antes estavam apontadas para Elisa, o milagre, agora se viram. Elas encontram um novo alvo, talvez até mais interessante. Ricardo, o desastre. Dezenas de pequenas lentes agora estão focadas em seu rosto, registrando para a posteridade cada gota de suor, cada tremor de sua mandíbula, capturando sua desintegração em alta definição. E a cascata de consequências começa a desabar sobre ele. O primeiro dominó a cair é um homem de terno caro, sentado em uma mesa próxima. Ele se levanta. É o CEO de uma empresa de tecnologia, um conhecido rival de negócios de Ricardo. Ele caminha com passos firmes até Ricardo, que ainda está congelado no lugar, processando a cena. O CEO não grita, não faz um escândalo. Ele fala com uma voz fria e cortante como o gelo. Ricardo. Ricardo levanta o olhar, os olhos vidrados. Eu estava considerando seriamente a proposta de fusão que você me enviou. Analisei os números hoje de manhã. Ele faz uma pausa. Esqueça, eu não faço negócios com gente do seu tipo. Ele se vira e volta para sua mesa, deixando Ricardo com mais essa facada pública nas costas. Enquanto isso, o segundo dominó, o digital, também cai. Em outra mesa, um homem de óculos e cachecol, que por um acaso do destino era um influente crítico de arte, digita furiosamente em seu celular. Ele aperta enviar. Um tweet sobe para a internet com a foto que ele conseguiu tirar de Elisa ao piano. A legenda diz: urgente, a lenda perdida do piano, Elisa de Angelis, acaba de ressurgir em um bar de hotel em SP após ser humilhada publicamente por um empresário local, testemunhando a história. O tweet com a foto e o nome começa a explodir. Em minutos, o nome Elisa de Angelis entra nos Trending Topics. Os vídeos amadores da performance começam a ser postados e a internet começa a ferver. Ricardo, em um ato de puro desespero animal, se vira para a única pessoa que ele acha que pode salvá-lo. Ele se arrasta na direção de Volkov. Maestro, por favor, foi um mal-entendido. Eu juro por Deus, eu não sabia. Mas Volkov o ignora com uma frieza cirúrgica, como se ele fosse um ruído de fundo. Seus olhos estão fixos em Elisa e ele está sorrindo para ela.
E então ele desfere o golpe de misericórdia em voz alta para que todos no bar ouçam e não reste dúvida. Elisa, a Filarmônica de Viena, está sem um pianista solista principal desde o ano passado. Ele olha nos olhos dela. A vaga é sua, se a quiser. A oferta cai no bar como uma segunda bomba. Uma oferta para ser a solista principal de uma das orquestras mais famosas e prestigiadas do planeta. Feita ali, no meio de um bar, minutos depois de uma tentativa de humilhação. É a validação máxima para ela e a pá de cal definitiva na cova da reputação de Ricardo. Ele sente o chão sumir. Em menos de 15 minutos, ele perdeu um negócio multimilionário. Sua reputação social foi para o lixo. E agora ele está sendo forçado a assistir à ascensão meteórica da mulher que ele tentou esmagar. Seu mundo está desabando em tempo real e todos estão assistindo. E a humilhação continua nos pequenos detalhes, que são sempre os piores. 2 garçons se aproximam e, com expressões de desprezo mal disfarçado, começam a se abaixar para recolher as notas de dinheiro que Ricardo jogou no chão. Eles juntam o pequeno monte de notas amassadas e, com uma cortesia fingida, o estendem na direção de Ricardo. Ele olha para o dinheiro, o símbolo de sua arrogância sendo devolvido a ele, e explode. Com um gesto de raiva e vergonha, ele dá um tapa na mão do garçom, espalhando as notas pelo chão novamente. "Eu não quero essa porcaria!" Ele rosna, a voz finalmente saindo, mas fraca e patética. E então, o último prego no caixão. O gerente do hotel, que agora recuperou toda a sua autoridade e confiança, se aproxima dele. Sua voz não é mais trêmula. É firme e fria como aço. "Senhor, a sua conta." Ele estende a pequena pasta de couro. "E eu vou pedir que o senhor se retire do nosso estabelecimento imediatamente. Ser expulso, na frente de todos, na frente dos seus pares, na frente de Volkov, na frente dela. A humilhação agora é total, absoluta, pública e irreversível." Enquanto o gerente do hotel espera com a conta na mão, agindo como um oficial de justiça prestes a entregar uma intimação, e os garçons o encaram com olhares de desprezo, uma última figura se vira para olhá-lo. É Elisa. Com a mão ainda segurando a de Volkov como uma âncora, ela finalmente vira a cabeça e seus olhos encontram os de Ricardo. É a primeira vez que ela olha diretamente para ele desde que a música terminou. E Ricardo, por um segundo, se prepara para o impacto. Ele espera a fúria, o grito, a acusação, o xingamento. Ele sabe que merece, ele está pronto para o confronto. Mas o que ele recebe é infinitamente pior, infinitamente mais devastador. O rosto dela não tem raiva, não tem ódio, não tem nem mesmo o desprezo que ele vê no rosto de todos os outros. O rosto dela tem nada. É a indiferença calma e absoluta de um astrônomo olhando para uma estrela morta a milhões de anos-luz de distância. É um olhar que diz, sem palavras, você não é nada. Você não existe no meu universo. E essa ausência total de emoção o atinge com a força de um soco no vácuo. Um grito ele poderia ter respondido, uma acusação ele poderia ter negado. Mas o que se faz contra o nada? Como se luta contra a certeza de que você se tornou tão insignificante para alguém que nem sequer merece o esforço de uma reação? E ali, sob aquele olhar vazio, ele entende. Ela não está mais no mesmo plano que ele. Ela voltou para o pedestal de onde ele tentou, com sua força bruta e seu dinheiro, derrubá-la. E de lá de cima, do seu trono de talento e alma, ele é tão pequeno, tão patético, que mal pode ser visto. É Volkov quem quebra o feitiço. Ele solta a mão de Elisa, se vira para a plateia que ainda está em um silêncio reverente e levanta a sua própria mão, como um regente chamando a atenção de sua orquestra. Com a voz de um arauto em uma corte real, ele anuncia: "Senhoras e senhores, o que todos vocês testemunharam esta noite não foi apenas um milagre musical." Ele faz uma pausa,
garantindo que cada palavra seja absorvida. Foi o retorno de uma rainha ao seu trono. As palavras de Volkov são o sinal. O bar explode em uma segunda e ainda mais forte rodada de aplausos. Desta vez, não é só pela música. É pela história, pela virada, pela justiça poética. É uma celebração, uma coroação. Mas o som dos aplausos agora soa diferente para Ricardo. Ele não se sente mais no centro da ação. Ele está parado no meio de tudo isso, mas completamente fora. É como ser um náufrago em uma pequena ilha, assistindo a uma frota de navios em festa passar ao longe. Ele olha ao redor e vê um mar de costas. As pessoas se viraram. Seus corpos, seus olhares, sua energia, tudo está voltado para o piano, para Elisa e Volkov. Ele se tornou o ponto cego do universo, um fantasma em seu próprio funeral social. E ali, sozinho, a verdade final o atinge como um raio. O poder dele, o poder que ele ostentava, era uma farsa. Era um poder emprestado do dinheiro, da intimidação, da arrogância. Uma ilusão de ótica que funcionava com os fracos, mas que se desfez como fumaça diante do poder real. O verdadeiro poder, aquele que silencia uma sala, que faz estranhos chorarem, que muda a atmosfera de um lugar. Esse poder vinha de dentro. Vinha do talento puro, da alma, da dor transformada em uma beleza cortante. Um poder que Elisa possuía em abundância e que ele jamais poderia comprar, não importa quantos negócios fechasse. E então, Elisa faz seu último movimento naquele bar. O ato final que corta seus laços com o passado. Ela solta a mão de Volkov. Com uma postura real, ela caminha. Não para a saída, ainda não. Ela caminha diretamente até o gerente do hotel, que continua parado, como uma estátua perto de Ricardo. Ela para na frente do gerente, ignora completamente a existência de Ricardo a menos de 1 metro de distância, e diz com uma voz calma, mas firme, para que todos ouçam: "Eu me demito." Dito isso, sem mais uma palavra, ela se vira. Ela dá as costas para o gerente, para Ricardo, para o piano, para o bar, para a vida de Clara que ela viveu nos últimos 5 anos. E começa a caminhar em direção à saída, com a cabeça erguida, os ombros para trás, uma rainha deixando seus antigos domínios. Volkov, com um último olhar de desprezo para a figura patética de Ricardo, vai atrás dela. Ele a alcança na metade do caminho e, com um gesto protetor e paternal, coloca um braço em seus ombros, guiando-a para a liberdade. A porta do bar se fecha atrás deles. A jornada de humilhação de Ricardo, o homem que começou a noite como o rei do mundo, está completa. E a jornada de redenção de Elisa, a mulher que ele tentou esmagar, acaba de começar. Ele é deixado para trás, sozinho, com a conta na mão, com o seu dinheiro sujo no chão, com os sussurros condenatórios, com as ruínas de sua própria e espetacular arrogância. Ricardo fica parado no mesmo lugar, no meio do salão agora quase vazio, enquanto o gerente espera com a conta na mão. O som que ele ouve não é mais de aplausos, mas o zumbido de seu próprio sangue nos ouvidos. Sua mão, tremendo como se tivesse Parkinson, finalmente vai até o bolso do paletó. Ele saca o celular. A tela se acende e o que ele vê é um tsunami digital. A barra de notificações está entupida. Dezenas de mensagens no WhatsApp, dezenas de chamadas perdidas. Alertas de notícias de todos os portais piscando em sua tela. Antes que ele possa clicar em qualquer coisa, a tela inteira muda. É uma chamada de seu sócio, Sérgio. Ricardo atende, a mão suada quase deixando o aparelho de R$500 mil cair no chão. Ele leva o celular à orelha, mas não consegue dizer alô. A voz de Sérgio explode do outro lado, não pelo viva voz, mas alta o suficiente para que o gerente perto dele possa ouvir. É uma voz distorcida pelo pânico e pela raiva pura. "Ricardo, o que foi que você fez? Me diz o que você fez!" Ricardo tenta responder, mas Sérgio o atropela. "O vídeo está em todo lugar.
No Twitter, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, eu já recebi de 5 pessoas diferentes. Ricardo abre a boca, mas Sérgio continua seu bombardeio. Os irmãos Almeida acabaram de me ligar. O assessor deles. Eles estão fora, Ricardo. Fora! Retiraram todo o financiamento da nova expansão. Todo ele, disseram. E essas foram as palavras exatas que não associam a marca da família a um escândalo de abuso público e misoginia. São as palavras deles, Ricardo. Acabou. Enquanto ouve os gritos, Ricardo, com o dedo trêmulo, consegue abrir o navegador de internet. Ele digita seu próprio nome na barra de busca. Os resultados que aparecem fazem seu estômago revirar. Não há notícias de seus feitos empresariais. As palavras associadas ao seu nome agora são escândalo, humilhação, vergonha, empresário abusa de pianista. Sua reputação, construída ao longo de 20 anos, foi incendiada e virou cinzas em 20 minutos. Ele clica no primeiro link de um grande portal de notícias. O artigo do crítico de arte que estava no bar já está no ar e viralizando. A manchete é devastadora. A noite em que a arrogância tentou e falhou miseravelmente em matar a música. E a foto de capa do artigo é uma captura de tela de um dos vídeos. O rosto de Ricardo, pálido e chocado, com a figura de Elisa ao fundo, focada e poderosa em seu piano. Ele rola o texto, as palavras borrando em seus olhos. O artigo descreve em detalhes a cena grotesca, o dinheiro jogado no piano, o pedido humilhante de parabéns para você, a crueldade gratuita e performática. E, em contraste, descreve a performance de Elisa como a ressurreição de um gênio que o Brasil não sabia que tinha, e a revelação do maestro Volkov como um momento que entrará para a história da música no país. Ele desliga na cara do sócio, que ainda está gritando. O pânico agora é total. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de controle de danos. Ele acessa sua lista de contatos, seu verdadeiro poder. Ele liga para seu principal contato político, um senador federal que já o ajudou em várias ocasiões. A chamada vai direto para a caixa postal. Nem mesmo chama. Estranho. Ele liga para outro CEO, um amigo de longa data com quem joga golfe todo sábado. Caixa postal. Ele liga para uma socialite famosa, a rainha das festas da cidade, que sempre implorava por sua presença. O telefone toca 1, 2, 3 vezes e a chamada é recusada. A mensagem é cristalina. Ele se tornou radioativo. As portas de aço que sempre se abriram para ele com um sorriso agora estão sendo trancadas e barricadas. Uma sombra cai sobre seu celular. É o gerente, que não se moveu 1 centímetro. Ele estende a pasta de couro com a conta novamente. Senhor, a conta. Ricardo pega a pasta com a mão morta. Abre. Ele vê o total absurdo das bebidas que pediu. E vê um item extra digitado na parte inferior. Taxa por perturbação. O valor é alto. É um insulto final, uma multa por sua própria estupidez. Ele olha para o número, mas ele parece irreal, insignificante perto do colapso total de sua vida. Ele tira a carteira, a mão tremendo tanto que ele quase não consegue puxar o cartão de crédito preto e sem limites. Ele o entrega ao gerente em silêncio, sem conseguir fazer contato visual. O garçom traz a máquina de cartão. Ricardo digita a senha, errando os números na primeira tentativa por causa do tremor. Ele não consegue encarar o garçom, não consegue encarar o gerente. Ele sente os olhares dos poucos clientes que restaram como agulhas em sua pele. E ele ouve o que eles estão dizendo. Não é mais sobre ele. Ele já é notícia velha. É sobre ela. Ouvi dizer que ela vai para Viena. Você tem o vídeo completo? Me manda. Mal posso esperar pelo primeiro concerto dela. E a última, mais terrível realização o atinge. Seu nome não será lembrado como um titã dos negócios. Ele será, para sempre, uma nota de rodapé na história do retorno de Elisa de Angelis, o vilão estúpido e sem importância que, por um acaso do destino, a trouxe de volta à luz.
Ele pega seu cartão de volta, se levanta e caminha em direção à saída. Ele não anda como o homem poderoso que entrou horas antes. Ele anda encurvado, arrastando os pés, como uma sombra, uma casca vazia. Ele empurra a porta pesada e sai para a noite fria da cidade. E a primeira coisa que ele vê, parada na calçada, como uma cena de filme perfeitamente dirigida para torturá-lo, é um sedã de luxo preto, com um motorista. A porta de trás se fecha naquele exato instante. E através do vidro fumê, ele vê a silhueta de Elisa e Volkov, sentados um ao lado do outro. E eles estão conversando, e estão rindo, rindo. A visão é a tortura final. O som que ele não consegue ouvir é o prego sendo martelado em seu caixão. Ricardo, parado na calçada, vê o carro de luxo prestes a partir, levando embora a última chance de, talvez, consertar o buraco que se abriu em sua vida. O pânico derrota a paralisia. Ele age por puro instinto animal, a lógica e o orgulho completamente esquecidos. Ele corre. Ele, o homem de sapatos italianos de couro, que nunca andou mais rápido que um passo arrogante, corre desajeitadamente pela calçada. "Espere!" ele grita, a voz saindo rouca, patética, quase um uivo. Ele alcança o carro no exato momento em que o motorista engata a marcha para sair. Desesperado, ele não bate educadamente na janela. Ele bate com a palma da mão aberta no vidro escuro do passageiro, onde ele viu a silhueta de Elisa se sentar. Bate 1, 2, 3 vezes. O som é oco, um baque surdo de pura agonia. Dentro do carro, o motorista olha para Volkov pelo espelho retrovisor, pedindo instruções. Volkov, por sua vez, olha para Elisa. Ela não diz nada. Apenas assente com a cabeça, uma única vez, dando a permissão. Ela aperta o botão no descanso de braço da porta. O vidro fumê grosso e pesado desce suavemente, sem fazer nenhum ruído, revelando o rosto dela. E o rosto que Ricardo vê, iluminado pela luz amarelada dos postes da rua, é a imagem da mais pura e aterrorizante serenidade. Não há vestígios da performance furiosa. Não há um pingo de animosidade. Apenas uma calma que parece vir de outro mundo. E essa calma o apavora mais do que qualquer grito faria. A visão daquele rosto tranquilo o quebra por dentro. As palavras que ele tentou ensaiar em sua corrida desesperada se transformam em pó em sua boca. O que sai é um balbucio patético, o som de um homem quebrado. "Senhorita, Elisa, eu juro que..." Ele gagueja, a saliva se acumulando no canto da boca. Eu não sabia quem a senhora era. Sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Por favor." Ele a deixa balbuciar por alguns segundos, deixando sua humilhação ecoar na noite fria. E então, com a calma de quem remove uma peça de um tabuleiro de xadrez, ela levanta uma mão. Um gesto sutil, quase imperceptível, que o manda parar. E ele para, imediatamente. A voz dela, quando vem, não é alta, não é raivosa. É calma e analítica, como a de um cientista observando um espécime. "Senhor Ricardo", ela diz, usando o nome dele pela primeira vez, o que de alguma forma torna tudo mais formal e mais frio. "Deixe-me perguntar uma coisa." Ela o encara e o olhar dela é como um bisturi. "O senhor sente muito pelo que fez ou sente muito por quem eu era?" A pergunta cai no ar e explode a mente de Ricardo. É tão precisa, tão cirurgicamente perfeita, que corta através de todas as suas desculpas esfarrapadas, de toda a sua mentira. Ele abre a boca para responder, mas não há resposta, porque a verdade é óbvia, e admiti-la em voz alta seria confessar a podridão completa de seu caráter. Ele fica ali, de boca aberta, os olhos arregalados, completamente desarmado e exposto. Elisa, vendo que ele não tem e nunca terá uma resposta, continua, seu tom ainda perfeitamente equilibrado. "Você não me deve um pedido de desculpas." Ricardo a olha, a confusão agora se somando ao pânico e à vergonha. O que ela quer dizer? Ele não consegue entender. Na verdade,
Ela completa, e cada palavra é um prego sendo martelado. Se eu for ser completamente honesta, eu deveria lhe agradecer. A palavra agradecer o atinge como um choque elétrico. Ele pisca, a mente girando, tentando computar o que ouviu. Agradecer? E então ela explica. Não para ele, mas como se estivesse fechando um capítulo em voz alta para si mesma. Por 5 anos, Sr. Ricardo, eu estive presa. Presa em uma gaiola de silêncio que eu mesma construí. Uma gaiola feita de medo e de luto. Ela olha para ele, mas seu olhar o atravessa. Sua crueldade, sua arrogância foi tão absurda, tão grotesca, que funcionou como uma chave. Foi o choque que eu precisava para me lembrar da promessa que fiz ao meu mentor há muito tempo. Ela se inclina um pouco para a frente. Você não me silenciou. Você me lembrou qual é a minha verdadeira voz. E então, ela dá a ele um pequeno, quase imperceptível aceno de cabeça. Não é um gesto de perdão, não é um gesto de paz. É um gesto de encerramento, é o ponto final da história deles. É a demissão dele de sua vida, de seus pensamentos, de suas emoções. É a confirmação final e absoluta de que ele não tem mais nenhum poder, nenhuma influência, nenhuma relevância para ela. Volkov, que observou toda a cena em silêncio, entende o sinal. Ele pisa suavemente no acelerador. O motor do carro de luxo ruge, um som baixo e poderoso. No mesmo instante, Elisa aperta o botão na porta. O vidro escuro sobe, refletindo o rosto desesperado de Ricardo e o cela do lado de fora, no frio e na escuridão. O carro se afasta, ganhando velocidade, e se mistura com as outras luzes da cidade. Elisa não olha para trás, nem uma única vez. E Ricardo fica ali, sozinho, parado na calçada, o som do motor desaparecendo na distância. As palavras dela ecoando em sua mente como um mantra de tortura. Sua crueldade me deu a chave. Foi o elogio mais devastador que ele já recebeu em sua vida. A prova final e irrefutável de sua total e completa insignificância. O sedã de luxo desliza pela avenida, um fantasma silencioso na noite de São Paulo. Dentro do carro, o silêncio não é tenso, é pacífico. Elisa não olha para trás, para o bar que desaparece na escuridão. Ela olha para a frente, para as luzes da cidade que se estendem até o horizonte como um mar de estrelas caídas, um futuro de infinitas possibilidades que se abre diante dela. Volkov, com as mãos firmes no volante, quebra o silêncio confortável. Sua voz é gentil, quase preocupada. Você está pronta para isso, Elisa? Ele pergunta sem tirar os olhos da estrada. O mundo da música pode ser exigente. Os abutres da imprensa, a pressão das expectativas, os críticos. Ele deixa a frase no ar, um aviso amigável. Elisa vira o rosto para ele, e pela primeira vez em 5 anos, um sorriso genuíno, leve, sem o peso do passado, ilumina seu rosto. É um sorriso tão puro que parece rejuvenescer seu semblante em uma década. É como ver o sol nascer depois de uma longa noite de tempestade. Maestro, ela diz, e sua voz está cheia de uma nova força, uma calma inabalável. Eu não estou voltando para o mundo da música. Ela faz uma pausa, olhando nos olhos dele. A música é que está voltando para mim. A certeza na voz dela é absoluta, e Volkov sorri, entendendo perfeitamente. E a música voltou. Voltou com a força de um furacão. Na semana seguinte, um comunicado oficial da Filarmônica de Viena chacoalha o mundo da música clássica. O anúncio é curto e bombástico. Elisa de Ângeles é nomeada a nova pianista solista principal da orquestra. As redes sociais da Filarmônica quebram recordes de engajamento. Entrevistas antigas dela são desenterradas. Suas gravações esgotadas voltam a ser as mais vendidas. 2 semanas depois, os ingressos para seu grande concerto de reestreia em Viena são colocados à venda na internet. A plataforma de vendas, uma das maiores da Europa, trava em questão de segundos devido ao volume de acessos.
Quando o site volta ao ar, 1 minuto e 40 segundos depois, uma mensagem aparece na tela: ingressos esgotados. Um recorde histórico para um concerto de música clássica. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na mesma semana do anúncio de Viena, o império de Ricardo, construído sobre areia e arrogância, vira pó. A notícia sai em uma pequena nota na coluna de economia. A Ricardo Investimentos, sua empresa, entra com um pedido de recuperação judicial. O êxodo em massa de investidores após o escândalo e a quebra de contratos foram fatais. Seu nome, antes onipresente nas colunas sociais e de negócios do Brasil, desaparece. Ninguém mais o convida para festas. Nenhum jornalista mais pede sua opinião sobre a economia. As portas se fecharam. Ele se torna um fantasma, uma nota de rodapé esquecida na história que ele mesmo iniciou. A imagem final de Elisa em nossa história não é no bar nem no carro. É em um palco imenso e vazio, em Viena. Sozinha, sentada em um deslumbrante piano de cauda Steinway, sob a luz de um único e poderoso refletor. Ela respira fundo, coloca os dedos nas teclas e começa a tocar. Mas desta vez, não há dor, não há fúria, não há vingança na melodia. A música que sai de seus dedos é leve, cheia de uma alegria contagiante, de uma liberdade recém-descoberta. É o som de uma alma que finalmente se reencontrou e está em paz. E no final das contas, a verdade é esta. Naquela noite fatídica no bar, Ricardo nunca teve o poder de humilhar Elisa de Ângeles. A história, na verdade, nunca foi sobre ele. Ele apenas teve a profunda e trágica infelicidade de ser o vilão estúpido e sem importância na história do renascimento de uma lenda. Ele foi a ferramenta, a chave enferrujada que, por um acaso do destino, abriu a porta da jaula. Elisa encontrou sua música novamente, e com ela encontrou a si mesma mais forte, mais verdadeira e mais poderosa do que nunca. Ela sai de cena vitoriosa, deixando toda a escuridão para trás, caminhando em direção à luz ofuscante dos maiores palcos do mundo. E a nossa câmera, a câmera da nossa história, foca pela última vez na figura de Ricardo. Ele não está em uma sala de reuniões, não está em um iate, não está em uma festa. Ele está em um apartamento escuro e silencioso, com as cortinas fechadas em plena luz do dia. Está sentado em uma poltrona cara, iluminado apenas pela luz fria da tela de seu celular. E na tela, a notícia que ele não consegue parar de ler. Ingressos para o retorno triunfal de Elisa de Ângeles se esgotam em tempo recorde. Ele, com o dedo trêmulo, clica no play de um dos vídeos daquela noite no bar. Ouve o primeiro acorde poderoso da música dela ecoar no silêncio do seu apartamento. E uma única lágrima, uma lágrima quente de arrependimento, de inveja e de total e absoluta insignificância, finalmente escorre por seu rosto. Fim.